Lei 11.091 de 2005, Plano de Carreiras dos Cargos Técnicos Administrativos. Então vamos responder aqui 20 questões e essas 20 questões vão ajudar você a conhecer bem essa lei, ok? Vamos ver aqui os principais pontos dessa lei. Primeira questão. De acordo com a Lei nº 11.091, são consideradas instituições federais de ensino os órgãos e entidades vinculados ao Ministério da Educação que tenham por atividade e fim o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino. Galera, essa é a definição exata das instituições federais. Então, esse item ele está correto, beleza? As instituições federais são aquelas que estão vinculadas aí ao Ministério da Educação, que tem atividade e fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino, beleza? Então vamos aqui, isso lá está no artigo 2º da Lei 11.091. Vamos à segunda questão. A gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes, exceto... Quais são os princípios e diretrizes que o plano de carreira vai observar? Letra A, natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Perfeito, galera, perfeito, isso aqui está na lei. Dinâmica do processo de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes. Perfeito. Qualidade no processo de trabalho. Perfeito. Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica do ensino, da pesquisa e da extensão. Perfeito. Agora, desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos individuais? Não, galera. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais, ok? Então, todos esses aqui são princípios que vão regir aí o plano de carreira. Natureza do processo educativo e função social, dinâmica dos processos de pesquisa, qualidade do processo de trabalho, reconhecimento do saber não instituído, vinculação ao planejamento estratégico, investidura em cada cargo condicionado à aprovação do concurso público, desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais, garantia de programa de capacitação, avaliação do desempenho funcional dos servidores, oportunidade de acesso a atividades de direção, assessoria, chefia, coordenação, assistência e assim vai. Então, desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais, não individuais, beleza? Vamos ao próximo. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, considerados, entre outros, as seguintes variáveis. Galera, todo ano a Instituição Federal de Ensino vai avaliar ali como é que está o quadro de pessoal, como é que estão suas necessidades e vai enviar para o Ministério da Educação, solicitando o redimensionamento, se for o caso, né? E as instituições precisam identificar ali algumas variáveis. Demandas institucionais. A demanda aumentou, então vou precisar de mais servidores, entendeu? Proporção entre os quantitativos da força de trabalho, que são os servidores do plano de carreira, e os usuários. Tem muito mais usuário do que servidor, então está difícil de atender. As inovações tecnológicas, a modernização do processo de trabalho no âmbito da instituição. Tudo isso interfere aí no desempenho das atividades, nas necessidades do quadro pessoal. Agora, especificidade do processo educativo, esse aqui não está na lei, beleza? Então tem que lembrar isso aqui, ó. Demandas, proporção, inovações e modernização. Anualmente, as instituições federais vão solicitar aí, se necessário, né, um reajuste, um redimensionamento do pessoal. Sei que é difícil lembrar esses itens, mas cai em prova, já caiu. De acordo com a Lei 11.091, plano de carreira
é um conjunto de princípios, diretrizes, normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores, titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Galera, lá na Lei 11.091 vem algumas definições e é importante você lembrar dessas definições. Você lembra assim dos principais pontos da definição. Por exemplo, plano de carreira, isso aqui é verdadeiro, você vai lembrar o quê? Conjunto de princípios, diretrizes, normas que regulam o desenvolvimento profissional. Beleza, lembrou disso? Com certeza você vai acertar a questão. Porque o plano de carreira tem a ver com isso, com esses princípios. É aquele que vai orientar a carreira do servidor. Então, por isso que ele vai trazer ali os princípios, as diretrizes, as normas que regulam o desenvolvimento da carreira. Ok? Então, o plano de carreira é algo amplo. Dentro dele tem várias coisas. Beleza, vamos à segunda aqui. De acordo com a Lei 11.091, nível de classificação é outra definição que tem aqui. É a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação. Galera, esse item está errado. Essa definição não é nível de classificação. Essa definição é de posição, ou padrão de vencimento, ok? Que é a posição do servidor na escala de vencimento. Essa posição depende da função, do nível de capacitação, do cargo e do nível de classificação, ok? Cuidado, porque tem que lembrar que nível de classificação é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir dos requisitos de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos. A gente vai ver que, por exemplo, você vai fazer um concurso lá para o IFES, né? Instituto Federal, um Instituto Federal. Lá vai ter cargos nível A, nível B, nível C, nível D e nível E. Esse nível é o nível de classificação. Agora, o padrão de vencimento é a posição do servidor na escala do vencimento. Então, ele pode ir mudando ali de padrão de vencimento, passando a receber mais de acordo com a sua capacitação, ok? O seu nível de capacitação e assim vai. Beleza? Vamos aqui à sexta questão. Nível de capacitação é a posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento, em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso. Então, gente, você se torna servidor e vai ocupar um cargo público ali. Aí você está ocupando um cargo público e você vai se capacitando, melhorando suas habilidades, estudando, fazendo cursos. E aí você vai mudando a sua posição na matriz hierárquica. E, consequentemente, mudando ali no padrão de vencimento. Você vai começar a receber mais. Isso é incentivo à qualificação que tem aí nos institutos, nas universidades federais. Beleza? Então, nível de capacitação é justamente isso. É a posição do servidor na matriz hierárquica. Então, você, quando pensar em nível de capacitação, lembre desse termo, matriz hierárquica, dos padrões de vencimento. Você vai mudando ali a sua posição nessa matriz de padrão de vencimento, porque você está aumentando sua capacitação e, em decorrência disso, você vai começar a receber mais, beleza? O plano de carreira está estruturado em 4 níveis de classificação com 5 níveis de capacitação. Galera, lembre-se a diferença. Nível de classificação são os níveis que estão relacionados ali com o cargo, ok? E os níveis de capacitação têm a ver com a sua qualificação. Você vai se qualificando. São 5 níveis. Isso aqui está errado, porque são 5 níveis de classificação e 4 níveis de capacitação. Está invertido. Então aqui, ó, preste atenção.
plano de carreira está estruturado em 5 níveis de classificação, 4 níveis de capacitação. Presta atenção. Você pode ingressar no cargo público no nível A, no nível B, no nível C, no nível D ou no nível E. Vamos dizer que você está fazendo um concurso para assistente em administração do Instituto Federal de algum estado. Então aí, gente, você está aqui no nível D. O cargo de assistente em administração é nível D. Assistente de aluno, nível C. Será que você vai conseguir passar do nível C para o nível D? Só se você passar em outro concurso. Mas não há essa transição aqui. Agora, dentro do nível, você pode avançar aqui. Você começa, por exemplo, você passou lá para assistente em administração. Você começa no nível D, né? Começa não, você está no nível D porque é o seu cargo ali, referente ao seu cargo. Agora, as classes de capacitação ou níveis de capacitação começam no 1, mas você pode ir avançando, se capacitando indo para o 2, se capacitando indo para o 3, se capacitando indo para o 4. E nisso vai aumentando aí sua remuneração, ok? Vai aumentando aí, você vai mudando na matriz hierárquica da posição ou do padrão de vencimento, ok? Então é isso. Lembre-se, 5 níveis de classificação, A, B, C, D, E. E 4 níveis de classificação, 1, 2, 3 e 4, ok? O ingresso nos cargos do plano de carreira far-se-á no padrão inicial, no primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Isso aqui está correto. Você vai ingressar lá no primeiro nível e depois nível de capacitação, né? E depois vai passando de nível de capacitação, como nós já vimos. Aqui, ó, primeiro nível, passa para o segundo, passa para o terceiro e assim sucessivamente. Então, isso aqui está correto, beleza? Está aqui no artigo 9º, onde fala isso, né? Fala aqui também que o concurso pode ser de uma fase, quando só tem provas, ou mais de uma fase, quando tem provas, títulos e outras coisas. Nona questão. O desenvolvimento do servidor na carreira dá-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e do padrão de vencimento mediante, respectivamente, progressão de capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Nessa questão, aparece uma palavra aí que dá medo da gente responder, né? Que é o tal do exclusivamente. Exclusivamente. Quando fala exclusivamente, somente, apenas, a gente tem medo de responder. Porque, realmente, muitas vezes a banca coloca como pegadinha. Mas, nesse caso, não foi pegadinha, galera. Justamente o desenvolvimento do servidor na carreira vai se dar pela mudança de nível de capacitação e do padrão de vencimento. Isto pode ocorrer por progressão por capacitação profissional ou por progressão por mérito profissional. Então, isso aqui está certíssimo, beleza? Está lá no artigo 10 da Lei 11.091. Vamos a mais uma questão? Vamos falar sobre o que é progressão por capacitação profissional? Progressão por capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação. Tem lógica, né? Se é progressão por capacitação profissional, você vai mudar no nível de capacitação. No mesmo cargo, você não vai mudar de cargo, né? Você passou para um cargo, você vai ficar nele. E no mesmo cargo e nível de classificação. Como eu falei, galera, você não pode sair de um nível de classificação para outro, porque você passou para aquele cargo, passou para assistente em administração, você não vai ser administrador. Assistente de administração é cargo nível D. Você vai ser administrador que é nível E? Não pode. Ah, mas eu estudei e fiz administração. Não importa, você não passou para aquele concurso. Beleza? Decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação. Claro, se é uma alteração aí no seu nível de capacitação, tem que ter algum certificado, né? Compatível com o cargo ocupado, o ambiente da organização e a carga horária mínima exigida, respeitando o interstício de 6 meses. Galera, aqui tá tudo certinho.
Só o erro aqui está no tempo, beleza? A questão está errada, com exceção por tempo. Que você tem que respeitar aí um interstício de 18 meses. 18 meses. Eu sei que é difícil a gente lembrar desses prazos, né? Porque a gente... Não é só essa lei que a gente está estudando para o concurso. São várias leis, ok? São várias leis. Mas tem que lembrar, né? Tem que fazer esforço para isso. Esse interstício é o espaço, né? O tempo ali. Respeitando ali aquele espaço de tempo de 6 meses. Beleza? De um nível de capacitação para outro. Ok? E de 6 meses não, de 18 meses, né? Cuidado que é 18 meses. A questão veio com 6, por isso que está errado. Ok? Questão número 11. Agora está falando aqui da progressão por mérito profissional. É a mudança do padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 2 anos de efetivo exercício, independente de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação. Aí traz que a partir de 2018, o tempo, né, para a progressão de mérito profissional da carreira passa a ser de 18 meses. Bom, tá tudo certo aí, galera, tudo certo. Essa mudança ocorria em 2 anos, mas depois de 2008 passou a ocorrer aí em 18 meses. O problema dessa questão é que diz que é independente da avaliação de desempenho. E isso que está errado, galera. Precisa da avaliação de desempenho. Olha que o parágrafo 2º diz assim, diz aqui, ó. Progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 2 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho. Então, ele vai ser avaliado, observado o respectivo nível de capacitação. Aí, a partir de maio de 2008, esse tempo que estava aqui de 2 anos passa a ser de 1 ano ou 18 meses, né? Passa a ser de 18 meses de efetivo exercício. Beleza? Então, você passa 18 meses, vai ser avaliado. Se for avaliado, passa para outro nível ali. Beleza? Próximo. O servidor que fizer jus à progressão por capacitação profissional será posicionado no nível de capacitação e no mesmo nível de classificação subsequente. Em padrão de vencimento, na mesma posição relativa a que ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível de capacitação. Vamos ler de novo. O servidor que faz jus à progressão por capacitação profissional será posicionado no nível de capacitação e no nível de classificação subsequente. Rapaz, aí lascou. Ou no nível de classificação subsequente não pode. Porque nível de classificação não vai ser alterado. Okay? Então aqui está errado. É no mesmo nível de classificação. Beleza? É o que diz aqui, ó. Parágrafo 3. O servidor que faz jus à progressão por capacitação profissional será posicionado no nível de capacitação subsequente, mas no mesmo nível de classificação, em padrão de vencimento, na mesma posição relativa a que ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial. Isso aqui é um pouco confuso de entender, mas o que eu quero destacar aqui para vocês, e que eu acho que a banca vai cobrar, pode cobrar, né? É nesse sentido, que por você ter progredido ali na sua capacitação profissional, você vai alterar de nível de classificação, e não altera. Ok? Você altera o nível de capacitação, mas não o nível de classificação. Bom, ter isso em mente bem claro. Ok? É permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a exigência para a progressão do interstício do nível anterior. Vedado o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 horas aulas. Olha, pessoal, aqui está
Olha o que está dizendo, né? É permitido somatório de carga horária de curso realizado pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a exigência para a progressão. Então, vamos pensar. Eu estou aqui no nível de classificação, eu fiz muitos cursos e sobrou. Tipo, eu consegui mudar de nível, mas a quantidade a carga horária passou. Então, eu posso pegar esse somatório e utilizar para passar para um outro nível. Mas é vedado aí o aproveitamento de carga horária de 20 horas, inferior a 20 horas. Então, isso aqui está correto, beleza? Está aqui de acordo com o parágrafo 4, tudo certinho. Mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarretará mudança de nível de classificação. Essa aqui vocês estão cansados de saber que está errada, porque não vai mudar nível de classificação. É fixo. O que vai mudar é o nível de capacitação e o padrão de vencimento. Mas isso não acarreta mudança no nível de classificação. Ok? Se você botar pelo menos isso na sua cabeça, já vai ser de grande ajuda para a prova. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarreta mudança de nível de classificação. A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho? Claro, galera, claro. Ele tem que ter uma boa avaliação de desempenho aí para que ele possa ser liberado, ter aí uma licença, né, para fazer curso de mestrado ou doutorado. Beleza? A aquisição de título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de atuação do servidor ensejará maior percentual na fixação do incentivo à qualidade, à qualificação do que em área de conhecimento com relação indireta? Só para entender. Aquisição de título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional. Então, eu tenho um título, fiz um curso, uma coisa que está relacionada diretamente com o meu ambiente organizacional, onde eu trabalho. Isso aí vai ensejar maior percentual no incentivo à qualificação? Vai sim. Por exemplo, se você é assistente de administração, você só precisa do cargo de nível médio, ou só precisa de uma qualificação de nível médio. Imagine que você faz um nível superior em administração. Então, por ser diretamente relacionado com sua área de atuação, com seu ambiente organizacional, isso vai aumentar ainda mais o seu percentual aí de incentivo à qualificação. Agora, se você fizesse um nível superior em, sei lá, química, aumentaria. Mas como não está relacionado à sua área, ao seu ambiente organizacional, então o seu aumento seria menor, beleza? Então isso aqui está corretíssimo. Mais uma questão. A obtenção de certificados, isso aqui é interessante. A obtenção de certificados relativos ao ensino fundamental e ao médio, quando excederem a exigência de escolaridade mínima para o cargo qual o servidor é titular, será considerado para efeito do pagamento do incentivo à qualificação como conhecimento relacionado diretamente ao ambiente organizacional. Presta atenção, gente. Imagine que você tem um cargo lá que exige nível médio, nível fundamental incompleto. E aí você vai e você só tem o nível fundamental incompleto, mas você conclui o nível fundamental. Será que o incentivo que você vai receber à qualificação é diretamente relacionado com o seu ambiente organizacional ou não? É isso que a questão quer dizer. Você tem um cargo de nível fundamental, mas você concluiu o nível médio. Opa, esse vai ser incentivado ele vai receber um incentivo à qualificação. Será que esse incentivo está relacionado com o ambiente organizacional ou não? A lei diz que sim, galera. Diz que sim. Se você tem um cargo que exige uma qualificação mínima e você
conclui o ensino fundamental ou médio, que está acima dessa qualificação mínima que exigia, então você vai receber um incentivo à qualificação diretamente relacionado ao ambiente organizacional. Beleza? Então, você vê aqui, ó. Temos aqui um cargo de nível A. E aí você tem ensino fundamental completo. Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo. Veja que esse nível fundamental completo, ele entra aqui como área de conhecimento com relação direta ao cargo. Nível médio completo também. Ele não entra com relação indireta, beleza? Então, por isso você vai ter esses aumentos aqui, ok? Beleza, vamos lá. Os percentuais do incentivo à qualificação são acumuláveis e não serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão. Galera, isso aqui está errado. O que é que isso significa? Os percentuais, eles não são acumuláveis e serão incorporados aos proventos de aposentadoria e pensão. O que é que significa? Se você tem um vencimento de R$1.000 e recebe um incentivo à qualificação de 10%, sua remuneração será aqui passa a ser R$1.100, ok? Aí você recebe um novo incentivo à qualificação de mais de 10%. Você diz, epa, vai ser 10% em cima dos 1.100. Não. Como não são acumuláveis, os 10% será em cima dos 1.000 de novo. Então, você recebeu 10% em cima desse 1.000, aí agora 10% em cima dos 1.000 de novo. Entendeu? Então, você vai receber R$100 dessa primeira qualificação, mais R$100 dessa segunda, que daria um total aqui de R$1.200. Agora, se fosse acumulável, como seria? Você ia receber a primeira sobre os 1.000, então você ia ter 1.100, ok? E a segunda seria sobre os 1.100. Então, ao invés de você receber 10% de 1.000 a mais, seria 10% sobre os 1.100, daria 1.210. Veja aqui, como aqui não é acumulável, fica 1.200. Como aqui é acumulável, ficaria 1.210. Esse caso aqui não vale para a lei, ok? São não acumuláveis. Mas lá na aposentadoria, na pensão, você pode sim receber esses incentivos à qualificação. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira deverá conter o dimensionamento das necessidades institucionais, com definição de modelo, de alocação, de vagas que contemplam a diversidade da instituição, programa de capacitação e aperfeiçoamento e o programa de avaliação de desempenho. Certíssimo, é isso que está lá na lei. Esse plano de desenvolvimento institucional de cada instituição deve ter essas informações. O dimensionamento das necessidades, o programa de capacitação e aperfeiçoamento e o programa de avaliação de desempenho. Vamos a mais uma. É papel da comissão de supervisão do plano de carreira vinculada ao Ministério Público propor normas e regulamentos desta lei, normas regulamentadoras dessa lei, relativas às diretrizes gerais de ingresso, progressão, isso aqui está ok, acompanhar a implementação e propor alterações do plano de carreira e avaliar anualmente as propostas de lotação. Isso aqui está absolutamente correto, porque aqui no artigo 22 fala sobre isso, que foi criada a Comissão Nacional de Supervisão de Plano de Carreira, que está vinculada ao Ministério Público, e a finalidade dela é propor normas regulamentadoras desta lei, normas que vão regulamentar a Lei 11.091, acompanhar a implementação e propor alterações do plano de carreira e avaliar anualmente as propostas de lotação das instituições federais de ensino. Então, isso aqui está correto. Galera, essas foram as 20 questões sobre a Lei 11.091. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham conseguido entender os principais pontos dessa lei. Essa lei é uma lei muito importante que muitos concursos federais aí estão cobrando.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.